Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula online. Hoje, dia 5/4/2021, copiem a pauta de hoje: socialização das atividades anteriores, matemática, valor posicional dos algarismos, comparação de números naturais e as atividades. O primeiro exercício, lá na página 232. Observe a planta abaixo, ela mostra o trecho de um bairro. Será que você consegue se orientar usando os pontos cardeais? Então vamos lá. A Rua da Ponte fica aonde do campo de futebol? Ela fica ao norte, porque está perguntando referente ao campo de futebol. E a Rua da Netbill? Ela fica a que lugar da Rua da Praça? Ela fica a leste, referente à Rua da Praça. Para sair da Rua do Bosque e chegar a Pet Shop na Rua dos Ipês, qual é o caminho mais curto? Escreva o percurso usando como recursos os pontos cardeais e os nomes das ruas. Então vamos lá, a partir da Rua do Bosque, vamos virar no sentido oeste até a Rua do Clube. Siga ao sul, passe pela Rua da Praça, vire sentido leste e chegue à Rua dos Ipês. Nessa daqui, criança, vocês não precisam apagar o que vocês responderam. Muitas crianças responderam com as suas palavras, do jeito de vocês. O importante é chegar no Pet Shop, ok? Próximo exercício, lá na página 233. Para que possamos nos orientar em nosso dia a dia, é possível observar os elementos que estão à nossa volta, como, por exemplo, o sol e as construções. Observe na ilustração a posição do sol nascente, período da manhã. Agora, de acordo com a posição da criança que está no centro da praça, preencha o quadro abaixo, indicando corretamente com os pontos cardeais a posição de cada estabelecimento. A escola, ela fica ao norte. O banco fica no sul. A sorveteria fica do lado oeste. Olha lá o braço esquerdo do menininho indicando. A biblioteca, onde fica? No lado leste, lá onde o sol nasce, do lado direito. Número 6. Uma família saiu para passear às 17 horas. Observe o sol e informe para qual direção o carro está viajando. E explica a sua escolha. Então, olha lá. Nós temos o leste e o oeste. E o carro indicando, mas não fala aí onde o carro está indo. Mas nós sabemos que o sol está do lado oeste. Então, o carro está indo para o norte. Observando a rosa dos ventos, dá para ver que o sol já está no oeste. Parabéns para vocês aí que acertaram essa. Agora vamos para a lição número 1 do caderno Net Saber. Nesse exercício, vocês tinham que observar: a menina saiu de sua casa e precisa chegar até a casa de sua amiga. As orientações que sua amiga deu foi que sua casa fica do lado da padaria, que fica na frente do shopping. Pinte a casa da amiga. Então, qual é a casa da amiga? Esse que a mãozinha aí está indicando, em frente ao shopping. Parabéns, turma! A número 2, agora explique onde fica a sua casa, quais são as referências próximas. Nessa daqui, vocês irão ter que corrigir, porque muitas crianças colocaram referente à menininha e o problema, e não é. É referente à casa de vocês, onde fica a sua casa. Olha o exemplo aí que a professora deu. A minha casa fica próxima à Praça do Cristo e Velório Municipal. O Diogo e o Rafael, essa fizeram certinho. Eles colocaram a referência da casa deles. Corrijam, turma. A lição número 2. Observe a cidade abaixo. Note que no centro do desenho há uma rosa dos ventos. Agora responda as questões abaixo, indicando as regiões aproximadas. Em que localização fica o teatro e o museu? Entre o leste e o norte. Olha lá, tá vendo? Leste e norte. Ele fica entre os dois. Em que localização fica a igreja e a delegacia? Entre o sul e o oeste. E em que localização fica o correio? Entre o sul e o leste. Parabéns a todas as crianças que realizaram as atividades.
Agora vamos então para a disciplina de hoje, que é matemática. Vamos relembrar, crianças, nós vimos que o nosso sistema de numeração é posicional. Lembra que a professora já falou em outra aula anterior. Então, a ordem em que escrevemos os algarismos é fundamental. Hoje nós vamos trabalhar então o valor posicional de um número. Mas para isso, nós precisamos saber que depende muito da ordem em que o algarismo se encontra. Por exemplo, o algarismo 9, no número 986, ele ocupa a terceira ordem, isto é, a casa das centenas. Estão vendo aí? O 9 está na casa das centenas. Assim, o seu valor relativo é 900. E se fosse o 8, eu perguntasse o 8? O 8 está na casa da dezena, então ele vale 80. E o 6 está na casa da unidade, na primeira ordem. Então, ele é o quê? Ele vale 6, porque ele está na unidade. Vamos observar o número aí, ó. 359.285. A primeira ordem é o número 5, 5 unidades. Segunda ordem, 8 dezenas. Quanto que vale 8 dezenas? 80 unidades. Terceira ordem, 2 centenas. Ele vale 200 unidades. Quarta ordem, 9 unidades de milhar. Ele vale 9.000. Na quinta ordem, nós temos o número 5. É 5 dezenas de milhar, que vale 50.000. Na sexta ordem, nós temos 3 centenas de milhar. 3 centenas de milhar, qual é o algarismo posicional? 300.000. Deu para entender, turma? Agora nós iremos falar de comparação de números naturais, usando os sinais maior e menor. Uma dica para vocês, para responder, para vocês identificar qual é o maior e o menor número, nós temos que olhar qual dos números tem a maior quantidade de algarismo, ou seja, ordens. Caso a quantidade de algarismo seja igual, devemos comparar ordem por ordem. Então, a professora vai dar os exemplos aí. 89 é maior ou é menor que 83? 89 é maior, então o sinal, olha lá, o sinal do maior está para o lado do 89. Por quê? Aqui nós vamos ver que o 8 está na casa da dezena. Nós temos o 8 no primeiro número e o 8 no segundo número. Então, nós temos que observar o quê? A unidade. 9 é maior que 3, portanto, 89 é maior que 83. No próximo aí, 1902 e 1920. Qual que é maior? Qual que é menor? 1902 ou 1920? 1902 é menor que 1920. Olha o sinal. A unidade de milhar e a centena têm os mesmos algarismos. Vocês viram? O 1 e o 9. Então, nós vamos observar a dezena. A dezena do primeiro número é 0 e a outra dezena é 2. Qual que é menor? O 0. Depois, nós temos o número 24.100 e 47.400. 24.100 é menor que 47.400, porque 4 é maior que 2. Vocês viram que eles têm a mesma quantidade de algarismo, mas o 4 é maior que o 2. 23.658 e 20.658. Qual que é maior? 23.658. Nós vamos observar a unidade de milhar, que é 3. 3 é maior que 0, porque a dezena de milhar dos dois é igual, que é o número 2. Deu para entender? Crianças, vocês irão realizar bastante atividades de maior e menor, tá bom? Vamos organizar os números na ordem crescente. Como que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Então, nós temos aí os números 1.500, 820, 1.545, 738, 20.000 e 10.120. Como que nós vamos fazer para colocar esses algarismos na ordem crescente? Então, nós sempre começamos pelos menores números. Nós vamos observar
o número que tem menor quantidade de algarismo. Quais são aí? Nós temos o 820, ele tem 3 algarismos. E nós temos o 738. Agora nós vamos ver qual desses dois é menor. O algarismo 7 é menor que o 8. Então, nós vamos começar com 738. 738, eu utilizo o sinal, é menor que 820 agora, que é menor que qual? Então, nós vamos ver agora, nós temos o 1500, que tem 4 algarismos, e nós temos o 1545. Qual desses dois é menor? Nós vamos observar, então, aí, ó, ordem por ordem. Vamos ver, a unidade de milhar é igual. A centena também é igual, então vamos observar a dezena. Dezena é 0, é menor, então vamos pôr o 1500 é menor que 1545. Depois sobrou 10.120 e 20.000. Qual dos dois é menor? 10.120, porque o 1 é menor que 2. E por último, o 20.000. E não podemos esquecer do sinal, tá bom, crianças? Agora vamos fazer a ordem contrária, decrescente. E decrescente é do maior para o menor. Agora nós iremos pegar o maior algarismo. Qual que é o maior algarismo? 20.000. 20.000 é maior que 10.120, que é maior que 1.545, que é maior que 1.500, que é maior que 820, que é maior que 738. Viram a sequência? Essa sequência foi contrária à ordem crescente. Então, decrescente do maior para o menor. Deu para entender, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido, porque agora é a sua vez. Realizem as atividades com bastante atenção. De acordo com a explicação da professora, vocês irão realizar agora as atividades da página 120, 121, 122 e 123. Caprichem, quarto ano. Qualquer dúvida é só perguntar. Tirem fotos e enviem para mim, ok? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.